Olá pessoal, bem-vindos ao programa Networker, transformando o networking em negócios. E o tema de hoje, os desafios do mercado de trabalho. Para tanto, convidamos o sócio fundador da Félix Coaching Consultoria, o Alexandre Félix, super especialista aí que estará participando da entrevista Networker. Para você que já nos acompanha semanalmente ou para você que passa a nos acompanhar a partir do programa de hoje, a proposta do Networker é trazer temas relevantes relacionados ao mercado, a networking e também a negócios. Um bom programa para todos. Alexandre Félix, obrigado por sua participação no programa Networker. É imensamente agradável, né, receber um especialista como você aqui para tratar desse tema tão importante, que são os desafios, né, que envolvem hoje o mercado de trabalho. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para você se apresentar com um pouco mais de detalhe para o nosso público, né, que acompanha o Networker, que é formado por empresários, empreendedores, profissionais das mais diversas áreas. Por gentileza. Primeiramente, obrigado, Ronaldo, pelo espaço. É um prazer aqui estar falando com essa audiência tão qualificada, num programa tão gabaritado como é o Networker. Eu sou o Alexandre Félix, represento aqui hoje a Félix Coaching Consultoria, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento humano especializada em carreira. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu tenho aí 20 anos de experiência, né, na área de comunicação, me considero um bom vendedor. Nesse período, desenvolvi essa habilidade, né, de vendas, e o vendedor, ele tem essa questão de sempre estar buscando se desenvolver. Não existe faculdade de vendas, né? É uma coisa prática. Sempre gostei de treinamento, e em 2018 surgiu a Félix, né, justamente focada no desenvolvimento de pessoas, de profissionais, não só da área de vendas, mas no mercado de trabalho como um todo, né? A minha sócia, a Elisandra Félix, ela já tem uma trajetória aí na área de RH, né? Então ela acumula essa experiência em RH e eu trago essa parte de gestão, de vendas, de resultados, e juntos aí a gente forma a Félix Coaching Consultoria. Ok. Olha aí, então, um profissional super gabaritado, super competente, o Alexandre Félix, o sócio fundador da Félix Coaching Consultoria. Félix, gostaria então de iniciar esse bate-papo de hoje com você, fazendo a seguinte pergunta. O mercado de trabalho atual, considerando todos os aspectos, claro, né, durante essa pandemia, qual a sua visão como especialista? Como você vê o mercado de trabalho atual? A gente tem um baita de desafio, né? Eu não gosto muito de ficar acompanhando o noticiário, até porque as notícias são pesadas, mas os números não são nada animadores, né? A gente fechou 2020 com um recorde de desempregos, 14 milhões de pessoas aí em busca de recolocação. Existem agências que fazem uma estimativa que 2020 não vai ser um ano tão diferente, vai ser um ano aí cheio de desafios, tanto para quem está em busca de recolocação, como também para quem está trabalhando e quer manter o seu trabalho, né? E com esse cenário a gente vê alguns pontos. Primeiro, né, com mais pessoas no mercado, aumenta a concorrência. E outro ponto também é que com mais pessoas no mercado, as empresas acabam ficando mais exigentes, né? Se eu tenho um volume gigantesco de profissionais aí buscando recolocação, eu vou ser mais seletivo, vou ser mais criterioso nesse processo. E aí se torna ainda mais desafiador esse mercado de trabalho aí para esse ano de 2021. Ok. Diante disso, eu gostaria então que você explicasse para o público, né, que está acompanhando, quais são os desafios e também as competências principais que esse profissional que está em busca muitas vezes de uma recolocação ou está em uma transição de carreira, ele deve se preocupar, por favor. Eu tenho comigo, Ronaldo, 6 pontos primordiais para você ser relevante, você ser um profissional requisitado no mercado. Primeiro é a seguinte, foco na solução, né? Eu já trabalhei com diversas pessoas e encontro isso no mercado, de pessoas que parecem que tem uma nuvenzinha preta em cima da cabeça e só traz problema, só fica reclamando.
E a minha visão é a seguinte, todo lugar que você tiver, toda empresa que você estiver atuando, tem problemas, né? E qual que é o desafio para o profissional hoje? Focar na solução. Né? Não adianta mais você apresentar o problema, apontar o problema, você tem que apresentar a solução. A segunda habilidade que eu falo que é você ser protagonista da sua carreira. Não adianta mais você esperar o reconhecimento do seu chefe, o reconhecimento da empresa. Você tem que assumir o comando da sua carreira e tem que buscar se desenvolver, buscar ser a referência na sua área. A terceira que eu falo é a busca constante pelo conhecimento. Já foi a época que você ter uma faculdade era o diferencial, você fazer uma pós-graduação era o diferencial, você ter um primeiro idioma era um diferencial. Agora o profissional ele tem que ter consciência de que ele vai estudar a vida toda, ele tem que estar se aperfeiçoando a todo momento, e a pandemia trouxe isso muito forte para a gente, né? Tinha muitas habilidades que acabaram sendo desenvolvidas ao longo desse tempo, como a gestão do tempo, a questão da disciplina, a questão do autogerenciamento, e nunca se teve uma oferta tão grande de treinamentos gratuitos aí na internet, né? Basta o profissional procurar isso. O quarto ponto que eu costumo falar é a questão do autoconhecimento. Eu falei do conhecimento, mas e o autoconhecimento? E eu gosto até de dar um exemplo próprio meu, que é o seguinte, né? Eu me considero um bom vendedor, como eu comentei contigo, e o bom vendedor, pela característica, assim, né, pelo estigma, fala que é aquela pessoa mais falante, aquela pessoa que chega argumentando, querendo oferecer tudo, né? Chegando, eu falo. E eu não sou esse padrão de vendedor, né? Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. E quando eu entrei na área de autoconhecimento, na área de desenvolvimento humano, eu percebi que o meu talento nato qual que era? O professoral. O que é o professoral? Eu tenho facilidade de ensinar as pessoas, de compartilhar o conhecimento. Eu gosto de estudar e gosto de compartilhar o que eu sei, né? E a partir do momento que eu entendi isso, ficou muito mais fácil de executar a minha atividade, de vender, porque eu não ia lá apresentar os argumentos, eu ia ensinar o meu cliente a utilizar o meu produto. E isso tornou mais fácil a minha performance, o meu desempenho dentro das empresas que eu atuei e ajuda muito na Felix também. Então, a partir do momento que o profissional tem o autoconhecimento, isso vai ficar mais fácil. A quinta dica que eu tenho para dar é a questão da consistência. A gente percebe que hoje é muito fácil você começar a fazer uma coisa, mas você encontra poucos profissionais que terminam o que começam. Então, tem a ver com disciplina, né? Mas a consistência, tem muitas empresas que na própria entrevista ela pergunta, né? Você tem algum hobby? Você faz alguma coisa? Você pratica alguma arte marcial? E o pessoal geralmente fala, faça um jiu-jitsu, faça alguma coisa. Há quanto tempo você faz isso? Eu fiz 2 meses e parei. Mostra o quê? Que a pessoa não tem consistência. Então, ela pode assumir um projeto na empresa e pode não concluir. E a sexta e última dica que eu tenho, que vai fazer muito sentido até para o programa aqui, para a audiência do programa, que é a nossa rede de relacionamentos. Eu, como um bom profissional comercial, eu fui entender, né, na minha jornada que o meu maior ativo era a minha rede de contatos, porque independente da empresa que eu estivesse, eu ia levar minha rede de contatos comigo. Hoje, empreendendo, isso faz mais sentido ainda, né? Então, eu falo que a gente não pode ser interesseiro, não aquela pessoa que só entra em contato quando está precisando de uma coisa. A gente tem que ser interessante, a gente tem que buscar contribuir, buscar ajudar, ser proativo e construir uma rede de relacionamentos forte. Ok, perfeito. Olha aí, uma verdadeira aula com o nosso especialista aqui, o Alexandre Felix, sobre esse tema, né? Que envolve os desafios, as competências, né, necessárias aí, as principais, pelo menos, no mercado de trabalho. O Felix trouxe aí várias dicas que poderíamos abrir aqui uma discussão sobre cada uma delas. Já daria aí certamente um programa de tão importantes que são. Félix, tudo que você falou, claro, me chamou a atenção, mas eu gostaria de destacar um ponto que você citou na sua fala inicial, que se refere ao seguinte: você comentou da relação, né, oferta e procura, no caso, no mercado de trabalho, seja do empregador ou seja do profissional que busca a recolocação ou está em transição. E você falou que, no caso, até pela quantidade de profissionais, de mão de obra, né, especializada ou não especializada, que está disponível, existe aí talvez os pré-requisitos, as exigências se tornaram até maiores, né? Porque o empregador hoje ele pode realmente escolher com uma maior facilidade.
E a minha visão, né, que não é uma visão de especialista como a sua, eu fico com a seguinte impressão e eu gostaria que você colocasse a sua visão também sobre isso. Até que ponto também existe um certo exagero nesses pré-requisitos, né? Você citou aí sobre as competências, essas que você citou, claro, devem ser importantes em todas as áreas, mas eu vejo que muitas vezes tem anúncio de vaga, por exemplo, que oferece, pede, né, coloca lá como condições determinadas situações, só que não são muito condizentes com as vagas. E por outro lado, para encerrar a minha pergunta, você falou da característica, da habilidade do treinamento, da capacitação. O profissional, temos muitos profissionais que não estão preparados, que não se encaixam naquela vaga que está sendo ofertada. Por que isso acontece? Ele não busca capacitação, aperfeiçoamento? Qual é a sua visão sobre isso? Legal. Primeira pergunta com relação à exigência exagerada do mercado de trabalho, né? Uma das principais exigências hoje, até para vagas até operacionais, é a questão do inglês. A gente até teve um programa aqui específico do inglês, achei sensacional, e realmente é uma competência super exigida e super importante. Só que quando a gente olha para a população brasileira, se eu não me engano, se eu não estou falando o dado errado aqui, mas é aproximado 5% da população brasileira tem o domínio do inglês e todas as vagas exigem o inglês, né? Então, realmente existe essa questão de competências técnicas aí, né? E a minha visão como especialista na área é a seguinte, né? Na Félix a gente defende muito a questão de contratar pelo comportamento e treinar a parte técnica. Porque é o seguinte, né, existem dados que mostram que 87% dos profissionais, eles são desligados por conta do comportamento, e também existem dados que de 8 a 10 profissionais pedem demissão da empresa por conta do líder. Ou seja, são 2 dados super relevantes que falam sobre comportamento, né? Então, na Félix a gente tem um processo seletivo, auxilia as empresas nessa questão de contratar pelo comportamento, pela parte do dia a dia realmente ali, e não pelo técnico, porque o técnico você consegue desenvolver, né? Então, realmente, existe essa questão, né? É um trabalho que vem, é um trabalho de catequização, que eu costumo dizer, onde as empresas estão entendendo a importância do comportamento e a importância de desenvolver essas habilidades técnicas. Esse é o ponto. Com relação aos candidatos, Ronaldo, que você comentou, na Félix a gente costuma falar que existe uma panfletagem de currículos ou uma panfletagem de aplicações em vagas, principalmente no LinkedIn. O candidato olha todos os requisitos e ele faz a autoavaliação, isso eu não tenho, aquilo eu não tenho, e acaba se aplicando, porque ele não pensa na qualidade da aplicação e sim na quantidade. Quanto mais vagas eu me aplicar, eu me candidatar, maior a chance de ser chamado para uma entrevista. Só que o que acontece? Muitas vezes isso gera um sentimento negativo para o candidato, porque ele fala assim, eu não sou bom o suficiente, por isso que eu não sou chamado. Só que ele não está vendo que ele não tem o perfil para se candidatar àquela vaga, né? Então, a gente faz esse trabalho também de autoconhecimento dele, né? Você está se aplicando para uma vaga, você está respondendo a isso, aos requisitos? Não. Mas você tem capacidade para entregar o que estão exigindo? Não também. Então, não faz sentido você se candidatar para essa vaga, porque realmente você não vai ser chamado. E também, pensando do lado da empresa, é super desafiador, né? Existem aí casos recentes de uma vaga, a pessoa receber 1000 currículos diferentes. E como que fica essa avaliação? Você não consegue avaliar, é humanamente impossível avaliar 1000 currículos, né? Então, tem essa questão também do lado do empresário, que tem esse volume gigantesco aí, muitas vezes fora do perfil, e o candidato também que está no desespero, essa é a palavra, né? No desespero, e acaba fazendo uma série de coisas. Costumo falar que o mais importante é o quê? Você ter clareza, né? Alice no País das Maravilhas, que ela chega lá para o coelho e pergunta, que caminho que eu devo seguir? Ele fala, para onde você quer ir? Não sei. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, para o candidato, uma dica extra aí é ter clareza de onde você quer chegar, do que você quer. E aí vai ficar mais fácil de selecionar as vagas e mais fácil de se recolocar. Perfeito, perfeito. Ótima explicação, perfeito. Pessoal, Félix, já voltamos nesse tema importante, já retomamos aqui o nosso bate-papo.
Eu chamo agora a nossa colunista especialista em RH estratégico, a Daniele Vogado, para trazer para nós a dica networker de hoje. Daniele, é com você. Oi, Ronaldo. A dica networker de hoje é para aquelas pessoas que são responsáveis pelo processo de contratação nas empresas, né? Como que eu consigo identificar o profissional ideal para minha empresa, para minha vaga? Bom, antes de mais nada, é importante olhar para dentro de casa e ter muito claro qual é a cultura organizacional, quais são os valores dessa empresa, quais são os comportamentos que já são vividos pelos funcionários, né? Quais são as competências comportamentais que fazem parte do organismo que já é essa empresa. E no processo de recrutamento, avaliar se o profissional está aderente a essa cultura. Outro ponto importante é que a descrição da vaga para que se está buscando um novo profissional esteja muito completa. Ela precisa ser clara, objetiva e ela tem que retratar a realidade. Se eu estou buscando o profissional, eu preciso saber o que eu estou buscando. Quais são as competências técnicas essenciais, quais seriam as desejáveis e, de novo, comportamento também faz parte do descritivo da abertura de uma posição e precisa ser avaliado. Além disso, é importante entender como esse profissional vai agregar valor ao time. Então, precisa fazer uma análise do time que já existe hoje e como esse perfil que está vindo vai agregar para que se torne uma equipe de alta performance. Já existem pesquisas dizendo que equipes de alta performance são feitas por times diversos. Então, como que esse profissional agrega? Como que ele vai fazer com que os resultados sejam atingidos de uma forma mais rápida e mais eficiente? Bom, analisar a cultura organizacional, ter uma vaga muito bem alinhada, estruturada e conseguir atrelar e identificar a cultura do time são aspectos essenciais para um processo de recrutamento de sucesso. Essa é a nossa dica, espero que vocês tenham gostado. É com você, Ronaldo. Obrigado, Daniele, excelente dica, totalmente aderente aí, né, ao tema que estamos tratando aqui hoje na entrevista Networker, nesse bate-papo com o sócio fundador da Félix Coaching, o Alexandre Félix. Félix, gostou da dica da Daniele? Eu sou fã da Daniele Vogado, eu sou parceiro lá da Minimalista e total conexão que a gente está abordando aqui hoje. Legal, legal, ótimo, excelente. E seguindo aqui então com o nosso bate-papo, né, com a nossa entrevista Networker, antes da dica Networker, você vinha falando a respeito dos desafios, competências, habilidades, deu aí várias dicas, né? Falamos inclusive sobre essa situação do empregador, do funcionário, a questão da oferta e da demanda de vagas. E eu gostaria de explorar um pouco com você a sua experiência agora para falar de um tema também considerado importante, que é a capacitação, a educação. Você citou isso como um ponto importante para que o profissional ele se aperfeiçoe, no caso, a reciclagem. Como que você vê o mercado hoje, né? Isso está acontecendo? Você citou aí sobre a quantidade de conteúdos disponíveis, gratuitos, não gratuitos, a qualidade. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Legal, Ronaldo. Eu tive uma reunião hoje até de manhã e o brasileiro, infelizmente, ele tem essa percepção de que quando é gratuito, ele não tende a valorizar. E a gente está exatamente nesse momento, né? Desde o ano passado, a demanda por conteúdos gratuitos, principalmente na internet, é gigantesca, né? E muitos profissionais acabam não aproveitando isso, né? Um dos pontos que quando a gente está em crise, está em redução de custos, é você cortar os custos com educação, com treinamento, com desenvolvimento, né? Só que é igual eu falo a empresa, na minha área de comunicação. A primeira coisa que a empresa corta é o investimento em propaganda e publicidade. Trazendo isso para o mercado de trabalho, o funcionário ele faz exatamente isso. Ele corta o investimento em educação e em treinamento. Só que, consequentemente, ele tem menos oportunidades, ele está menos capacitado, né? Ele está ficando para trás. E aí eu vejo que, assim, legal, a gente tem um excesso de conteúdo, mas muitas vezes falta curadoria, né? Eu vou consumir tudo que está disponível? Não. Eu tenho que enxergar qual que é aquela peça que está faltando no meu quebra-cabeça para eu conseguir atingir o meu objetivo. Mais uma vez, a clareza de onde eu quero chegar, para aí sim traçar um plano e começar a agir de forma consistente para chegar no meu objetivo. É uma metodologia até que a gente usa na Félix, a gente fala que é o 5C1A, que é justamente isso, clareza,
ter um planejamento, colocar em ação de forma consistente para chegar à conquista e tudo isso alinhado com o quê? Com as minhas habilidades, com o meu perfil, os meus valores, né? Muitas vezes, que eu vejo, tá? Muitas vezes você é contratado numa empresa e você vai por conta do salário. Está trabalhando, está feliz, só que recebe uma proposta maior, né? E vai para essa oportunidade. Só que aí vai ficar um mês feliz, 2 meses feliz, no quarto já começar a questionar por quê. Você foi pelo salário, não foi pelo plano, pelo que você estava buscando para a sua carreira realmente, né? Então, essa é a minha visão com relação a essa demanda aí, esse excesso de conteúdo e a gente aproveitar ou não ele a nosso favor. E você comentou algo aí bastante importante também, que é a questão do salário, né? Você falou, logicamente, que o salário é fundamental, né? A receita é o seu ganho em relação à sua mão de obra, né? Ao teu esforço, mas realmente não pode olhar só para a questão do salário. Se você não olhar o desafio como todo, o gostar, né? Tá envolvido nisso, a adaptação, a aderência, a sua especialidade, realmente você acaba trazendo resultados aí que talvez não sejam tão positivos assim. E olha só, o Félix trouxe aqui outra informação também que eu quero destacar. Você que é empresário, empreendedor que está acompanhando aqui o programa Networker de hoje, cuidado, né? Nem sempre o caminho ideal é você cortar realmente a sua verba, o seu orçamento de marketing, né? Sem analisar com critério, isso pode ser realmente prejudicial. E você que é funcionário, né, que é profissional aí das mais diversas áreas, cuidado, né? Também o melhor caminho, o caminho mais assertivo, muitas vezes não é cortar a educação. Sabemos, logicamente, da dificuldade de todos, em especial nesse momento de pandemia. Para muitos a receita diminuiu, para outros até cresceu, mas olhe com carinho para essa situação. Félix, quero agora falar com você a respeito de um tema que me agrada bastante, inclusive, né? Que é essa questão do networking, mas o networking profissional. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o pessoal lá de Curitiba, da Janela do Empreendedor, que eu sei que a sua empresa também faz parte e é um grande parceiro aqui do Networker, do programa Networker e da TV Osasco. Um abraço lá para o Vitor Ribeiro, o português, né, que criou aí a Janela do Empreendedor, juntamente com o Vinícius Monteiro e o Regis Augusto. Um abraço para vocês. Como você vê essa prática do networking no seu negócio? É um canal a ser considerado ou não? Eu gosto muito de um provérbio, até falando da Janela do Empreendedor, um provérbio africano, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. É quase um mantra na Félix isso, né? A gente quer estar junto com pessoas que tenham o mesmo objetivo que o nosso. No caso da Janela, a questão da reciprocidade, né? Então, a gente tem muito forte a questão da contribuição, de ajudar, né, o outro, o próximo, né, ajudar os nossos clientes e, consequentemente, a gente acaba também recebendo isso do outro lado. Então, olhando isso no meu negócio, é um dos pilares do meu negócio, e olhando isso na carreira é fundamental, né? Eu sou prova disso. Toda a minha trajetória profissional foi construída em cima de relacionamentos, e a ponto de estar tão consolidado isso que muitas vezes um diretor meu, que estava em uma determinada empresa, ia para outra e me convidava na sequência para trabalhar junto com ele. Por quê? Confiava em mim, sabia que eu tinha os mesmos valores, né, os mesmos critérios que ele, e isso me ajudou muito na minha vida profissional e eu trago isso para os meus negócios e principalmente para os meus clientes também, né? Ser interessante, não ser interesseiro. Algumas práticas que a gente adota na Félix e compartilha com os clientes também. Muito bom, muito bom. E nesse caso ainda do networking profissional, você, né, como sócio fundador, como um administrador na Félix Coaching, consultoria, vocês tratam isso como investimento? Existe um orçamento específico, assim como se investe, no caso, no marketing digital, no impulsionamento, nas vendas diretas? Vocês também pensam dessa forma? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, a gente tem uma verba específica para investir em networking, né, um marketing de relacionamento, marketing de referência, como a gente costuma falar, e traz bastante resultado por conta de estar todo mundo na mesma página,
né? Tá todo mundo empenhado em fazer, em contribuir com o negócio de cada um dos membros participantes, né? Então, a gente encara como um investimento, sim, e mais do que investir, a gente tem o resultado, né? O ROI. A gente sempre avalia tudo com base no ROI, né? E esse ROI, esse retorno sobre investimento, ele vem acontecendo para a gente, por isso a gente dá continuidade sempre nessa prática. Legal, legal, ok. Inclusive, né, lembrando que o network profissional ele também pode trazer oportunidades para você, empregador, empresário, né, empreendedor que está em busca de uma determinada função, aí, um especialista, um profissional capacitado. O networker ele pode trazer uma recomendação, uma indicação aí de um profissional, né? Sim. Veja, que consegue atender aí em várias áreas. Ótimo, excelente. Félix, eu sei que você preparou aí para nós, já estamos caminhando aí para a reta final, ainda temos alguns minutos, mas eu quero te deixar bem à vontade que você preparou uma dinâmica, né? Eu normalmente aqui no Networker, nós pedimos aos nossos convidados para deixar uma dica de ouro, né? Uma dica aí, aquela cerejinha do bolo, além de toda a importância do assunto que você trouxe hoje. E eu gostaria então que você falasse com o nosso público a sua dica, a sua dinâmica. Fique à vontade. Legal, Ronaldo. Eu gosto sempre eu comentei aqui, né, que o meu talento nato é o professoral, de compartilhar o que eu sei. Eu falei aqui sobre a importância do autoconhecimento e trago também um dado que o ser humano ele tende a buscar o que ele não tem, né? Então, eu quero que você que está assistindo aí ao programa, está dedicando esse seu tempo aí a consumir um conteúdo de qualidade, que pegue aí um papel e uma caneta, né, que eu vou fazer aqui uma dinâmica bem rápida e objetiva. Faz aí também, Ronaldo. Faz mentalmente. É o seguinte, o papel e caneta aí em mãos, eu quero que você pense em 3 pessoas, as 3 principais pessoas que vêm na sua cabeça, né, que são referências profissionais. Você pode conhecer ou não essas pessoas, mas você admira ela. E eu quero que você escreva os primeiros 3 nomes que vierem na sua cabeça, que você anote isso no papel. Dá alguns segundinhos para pensar aí, Ronaldo. Perfeito, perfeito. Pelo tempo já deu para escrever, porque é o primeiro que vem na cabeça mesmo. Ao lado de cada nome, eu quero que você coloque aí as características, o que você admira em cada uma dessas 3 pessoas que você colocou aí. E aí você pode, as coisas que vierem na cabeça, primeiro, pensei nessa pessoa, me veio isso. Coloca no papel e do lado dela aí. Essa demora mais um pouquinho, porque são 3 e tem gente que capricha nas características. É isso aí. Acho que já deu tempo. Já. E aí eu quero agora que você olhe para esse papel, onde está escrito as 3 pessoas que você mais admira e as características que você vê em cada uma delas. E aí, eu quero que você faça uma reflexão. O que você está vendo aí, com certeza você tem dentro de você. Por quê? Porque eu só consigo ver no outro o que eu tenho dentro de mim, né? E muitas vezes a gente está buscando, está procurando, né? Eu preciso ter isso para conseguir aquela minha vaga, eu preciso ter aquilo para me desenvolver, para ser promovido, mas na verdade o que você está buscando está dentro de você, você só não tinha consciência disso. E a partir desse momento você tem, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a se desenvolver, a chegar no sucesso aonde você quer chegar. Muito bom, excelente dica, obrigado. Agora sim, né? Finalizando aí a nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje, o Networker, toda a produção do programa TV Osasco agradece imensamente a sua participação. Eu tenho certeza que o seu conteúdo foi muito valioso para todos que nos acompanharam hoje. Obrigado. Eu agradeço, Ronaldo, agradeço a audiência aí pelo tempo. Espero ter contribuído com vocês e estou fazendo aqui o que eu mais gosto de fazer, né? Compartilhar um pouquinho do que eu sei. Legal, é isso aí. E assim encerramos aqui mais um programa semanal do Networker. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.